estamos aqui hoje com esses dois guerreiros, que é Vadir Dammouze, nosso grande deputado federal, que lutou muito contra aquele golpe, contra a presidenta Dilma. Você sabe, Vadir, ontem eu fiz uma live com a presidenta Dilma e eu cada vez mais estou encantado com a capacidade dessa mulher, sabia? De resistência, num momento como esse que a gente está vivendo no país, de refletir tudo que está havendo no nosso país. Então, no próximo dia 12 de maio, Vadir, eu quero te convidar, porque, na verdade, 12 de maio vão fazer 4 anos do afastamento da presidenta Dilma. Né? Naquele processo, naquela farsa que você batalhou na Câmara dos Deputados, eu batalhei no Senado Federal, aquela farsa do afastamento dela, sem crime de responsabilidade algum. Então, hoje aqui a gente vai falar um pouco sobre isso, mas eu estou com o Vadir Dammouze e estou com o Robson Leite, nosso deputado estadual do PT, ele que é funcionário da Petrobras, ele que foi também um grande lutador contra o golpe na Assembleia Legislativa. Então, nós vamos fazer esse bate-papo hoje aqui, Vadir. Eu quero começar contigo depois com o Robson Leite. Eu queria que você começasse falando sobre o depoimento do Moro. O Moro fez um depoimento ontem, lá na Polícia Federal de Curitiba. No começo do depoimento tinha uma briga pró-Moro e pró-Bolsonaro. Tinha um pessoal do Bolsonaro no carro de som falando sobre as contas da mulher do Moro. Sabe aquela briga? Eu estou sempre repetindo você, Vadir. Eu digo, na briga entre Moro e Bolsonaro, nós ficamos pela briga. Mas ontem foi muito interessante. Estava o pessoal do Bolsonaro no carro de som dizendo: Rosângela Moro, abra suas contas, mostre o que tem. E eu lembrava um pouco do nosso papo aqui. Então eu queria começar com o Vadir Dammouze. Vadir falando um pouco sobre esse depoimento de Sérgio Moro no dia de ontem. Bom dia, pessoal, amigas e amigos. Bom dia, meus queridos amigos e companheiros, Robson Leite, Lindbergh. Olha, ontem o Moro, ao que se sabe, o noticiário informa que ele depôs por 8 horas, né? E que teria levado um acervo documental, né, de documentos em papel, cópias de e-mails, conversas transcritas, né, de WhatsApp, áudios, vídeos, né, conversas com outras autoridades. Então, um depoimento de 8 horas, em que se informa que o depoente que está acusando outra pessoa leva um acervo desse porte de escrito, é de se esperar uma bomba nuclear, né? É de se esperar que, efetivamente, surjam daí informações, né, se provadas, levem à abreviação do governo de Bolsonaro. Ou a montanha vai ter parido um rato, que, aliás, é a expressão que o Sérgio Moro usava para desqualificar as mensagens lá do Intercept, né? Agora, eu vendo as imagens ontem dos dois grupos, né, grupos de gente ambos os lados, né, gente desclassificada, né, gente desqualificada, gente que não sabe o que está se passando no país. Ali, Lindbergh, você sabe, eu ia toda semana, né? Ia toda semana ali visitar o presidente Lula, fazer a parte da equipe de advogado do presidente Lula. E me lembro também, sobretudo quando eu estava na Câmara, eu dizia, um dia Moro, né, vai sentar no banco dos réus. O dia que ele não for mais útil às classes dominantes, ele vai sentar no banco dos réus. Então, ontem, rapaz, eu não tirei da cabeça a hipótese de Moro ocupar o lugar, né, que Lula ocupou naquela superintendência, ou seja, ocupar a mesma cela. Né? Porque Moro não tem jeito. Se ele tem esse acervo todo, não for um acervo
gerado ontem. É um acervo que ele vem montando há tempos, né, desde que assumiu o cargo de ministro. Se não for considerado prevaricação isso, eu não sei mais o que é prevaricação. Porque se ele em tempo real, ele viu os crimes de que ele acusa Bolsonaro serem praticados, ou seja, tinha ciência e não fez nada, né? Ele se tornou cúmplice e, do alto do seu cargo de ministro da Justiça, né, não ter tomado nenhuma providência, isso não tem outro nome que não seja prevaricação. Então, rapaz, quem sabe o meu sonho, né, de um dia ver Moro ocupando a mesma cela que Lula ocupou naquela superintendência, talvez o meu sonho esteja perto de ser realizado. Né? Ô, Vadir, eu vou passar para o Robson Leite. Tá? Bom. Eu vou passar para o Robson Leite, mas eu queria que você explicasse para as pessoas o que é prevaricação. A pessoa vê um crime e se omitir. Eu acho que é importante dizer o que é prevaricação para as pessoas. E outra, eu queria dizer uma coisa. Você não acha esse Moro muito canalha? Até no ponto de vista do Bolsonaro? Como é que ele grava o cara que é presidente da República? Como é que é? Eu queria analisar esse aspecto também, entendeu? De um verdadeiro canalha, né? Porque a gente sabe o que Bolsonaro representa. Bolsonaro representa o que há de pior nesse país. Mas o cara é ministro da Justiça dele. Eu queria que você comentasse um pouco isso, entendeu? Prevaricação é quando a autoridade tem conhecimento, né, deixa de praticar ou se omite em tomar providências, né, que o fato que chegou ao conhecimento dele exigia que se tomasse. Né? E nós estamos tratando aqui de crime. Né? Então, o Moro, ele, do meu ponto de vista, pratica prevaricação ao tomar conhecimento de que, ainda que fosse seu chefe, né? Aliás, com mais razão ainda, né? Até porque o chefe era presidente da República e ele ministro da Justiça. Ele toma conhecimento e não toma providências, né, em relação a isso, denuncia, e eticamente, né, era o imperativo, era a obrigação dele ter renunciado ao cargo, ele pratica crime de prevaricação. Eu acabei, um pouquinho antes de nós entrarmos aqui, eu tinha publicado no Twitter, né, comentando exatamente como estou fazendo aqui agora, essa questão do Moro, e termino dizendo isso. Além do mais, é mau caráter. Né? Além do mais, é mau caráter, porque, enfim, nós somos amigos aqui, né? Por conta da confiança na amizade, eu tenho confidências, tenho informações, enfim, e nós vamos, e vocês minhas, etc. A gente briga. Aí um de nós começa a divulgar isso, o nome disso é mau caratismo. Né? E a marca registrada do Moro é o mau caratismo. O Moro, desde que eu conheço como homem público, né, nunca deixei de considerá-lo um mau caráter, um mau juiz, um mau ministro, um péssimo homem público, um péssimo caráter e um criminoso. Obrigado, Vadir Damouros. Eu quero passar para o Robson Leite. Robson Leite foi nosso deputado do PT. Você sabe que eu fiz algumas gravações com o Robson Leite, eu sempre fico encantado com esse moral atrás dele aí, com esse fundo atrás dele, porque tem sempre Paulo Freire, Mandela, tem tanta coisa bacana aí nesse fundo, né, Robson? Eu queria que você entrasse aqui falando sobre essa crise que a gente está vivendo no país, Robson, né? E queria que o Robson Leite é uma figura muito importante, porque o Robson Leite é o seguinte, foi deputado estadual nosso, e ele faz um trabalho político com a juventude em Jacarepaguá, com o pessoal do pré-vestibular de Jacarepaguá. Então, eu acho que o Robson Leite é um exemplo para a gente, que está sempre na atividade, na luta política. Então, Robson, eu queria que você falasse um pouco sobre essa crise política aí, esse depoimento do Moro, sobre o que é que nós esperamos
desse confronto entre Bolsonaro e Moro. Eu estou sempre repetindo aqui o que o Vadir Damus me falou aqui na entrevista. Entre Bolsonaro e Moro, nós somos a favor da briga, que cada um revele o que de fato há no país sobre o outro. Então, a gente fica na expectativa do depoimento de ontem. A gente não sabe o que aconteceu. Eu acho que o depoimento de ontem, Vadir Damus, ou o Moro se desmoraliza de vez, ou ele vai para cima do Bolsonaro e constrói uma narrativa que pode facilitar o afastamento do Bolsonaro. Eu acho que ele não tem muito escapatória sobre isso, né? Acho que se o Moro foi para um depoimento e não apresenta provas, ele vai responder por denunciação caluniosa. Então, Robson, está contigo a palavra. Obrigado, Lindbergh. Agradecer a você a oportunidade, o carinho. Também o nosso grande companheiro e amigo, Vadir Damus, que tem sido um baluarte desde a época do impeachment. Estávamos juntos. Eu estava na superintendência do Ministério do Trabalho durante o impeachment, quando você e o Vadir travavam lá de Brasília essa resistência que, lamentavelmente, teve o desfecho que teve e chegou onde chegou, né? Faz, bem lembrado, agora em maio, faz 4 anos, né? Faz 4 anos que a gente está nessa situação. E eu me lembro bem, estou lembrando da superintendência, que tem um auditor fiscal que uma vez disse uma frase que eu vou adaptar um pouquinho agora, é o seguinte: se for fazer um filme sobre a briga do Moro com o Bolsonaro, né? Essa turma Lava Jato gosta de fazer filme, esse filme, o mocinho vai morrer no trailer. Não tem mocinho nesse filme, né? Ali de um lado ou de outro, como muito bem diz o Vadir, ele tem que torcer quase pela briga, porque os dois estão certos, né, nas acusações que estão sendo colocadas uma contra o outro. Acho que a gente está vivendo, vamos dizer assim, o cair da máscara do golpe que começou em 2016. Aliás, importante também lembrar, ontem fez 23 anos, você falou aqui do painel, né, que a gente perdeu o Paulo Freire que tem sido atacado sistematicamente por essa turma, por um motivo muito simples, né? Paulo Freire era o cara que dizia que a gente não tem um processo pedagógico de educação, você falou do pré-vestibular, a gente usa isso muito no pré-vestibular, sem que você desperte na população, no povo, quem está sendo alfabetizado, a consciência de classe, a consciência da exploração. Isso, obviamente, que incomoda. Incomoda muito essa turma, incomoda muito o pensamento da academia, incomoda muito ao governo Bolsonaro, essa turma do governo Bolsonaro. O que a gente está vendo aí com relação à pandemia é um pouco isso também. Na verdade, o pensamento científico, para eles, é um erro, e, na verdade, para nós é a solução. Ontem eu assisti o debate na Globo News, né, o Haddad muito bem, brilhante, impressionante. E eu vivi, Lindbergh, para ver... Ô, Robson, que debate foi esse ontem? O debate ontem da Globo News com os candidatos de 2018 à presidência, onde você teve Ciro Gomes com Amoedo e o Lindbergh com o representante do PSL, o deputado federal, acho que é o líder do PSL. Lindbergh, não, Haddad. O Haddad, olha só, tá vendo? O Haddad. E o Haddad foi muito bem. E eu vivi para ver a direita defendendo a agenda da esquerda. Eu vi ontem o Amoedo falando da importância do tamanho do Estado, negando que eles pregam o Estado mínimo. Indo na linha do editorial do Jornal o Globo, né? Sardenberg, Miriam Leitão, Merval Pereira têm defendido o quê? Aumento de recursos para o SUS. Tem quase que implorado ao Bolsonaro para fazer isso, né? Aumento de investimentos para pagar seguro-desemprego, aumento do Estado. E o que a gente tem dito é que se esse eleito Haddad não precisava fazer nada disso, né? Então, mas, Robson, deixa eu te contar, e até interferindo aqui para puxar para o Vadir também, para ti. Na verdade, eles estão defendendo o aumento do Estado nesse momento, mas todos eles dizem o seguinte: olha, agora nós estamos vivendo uma crise sanitária, é necessário o aumento do Estado, mas daqui a 3, 4 meses nós temos que voltar a uma agenda de ajuste fiscal, de reformas. Eu estou falando tudo isso porque eu acho isso aqui uma brutalidade.
Tem gente falando que o desemprego nosso vai sair de 11% para 23%. A queda na economia é gigantesca no mundo inteiro. Então, veja bem, esses caras falaram que tem que gastar mais agora, mas daqui a 3 meses tem que fazer ajuste fiscal e voltar às reformas, isso é criminoso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, queria passar para o Vadir, falar um pouco desse cenário pós-pandemia, Vadir. Lindbergh, você foi muito feliz, você muito rápido para a gente poder ouvir um pouco o Adi, porque a gente vai chegar num estado tão destruído do ponto de vista de geração de trabalho, emprego e renda, que só há uma alternativa para se recuperar, e a gente vai ver a Argentina, Portugal e Espanha se recuperando muito mais rapidamente que o Brasil. Por quê? Porque quando você tem a economia destruída e parada, o esforço para fazer com que ela gire, para quebrar essa inércia, é muito maior do que, por exemplo, se você tem apenas uma queda do PIB e você precisa fazer com que ela volte a girar e o PIB crescer, porque está parada. Então, só há uma saída, é importante que a gente tenha atenção a isso. Qualquer escola de economia, da mais liberal a mais progressista, tem isso muito claro. Num cenário como esse, só há uma alternativa, é o Estado investindo. Ah, mas vai aumentar ainda mais o déficit? Exatamente, vai aumentar o déficit. Porque pensa, não é o empresário que acabou, né, a pandemia, então agora eu vou investir. O que leva o empresário a contratar é a demanda. O empresário não contrata. Esse é o erro, por exemplo, da reforma trabalhista. O empresário não contrata porque agora é mais fácil contratar ou demitir. Não. O empresário contrata porque o restaurante dele agora está cheio, ele precisa de mais garçons, precisa de mais cozinheiro. A padaria agora precisa de mais pessoas para fazer o pão, porque a demanda é maior. E como é que você faz crescer a demanda? Somente o Estado é capaz de fazer isso. Você tem que estar atento a isso, avisar os nossos deputados federais para denunciar isso, porque se seguir a agenda do Guedes, a gente vai destruir o futuro do país para os próximos 20 anos. Fala aí, Vadir. Berga, toda vez que nós estamos em debates como esse, eu tenho insistido na tese de que a esquerda, as forças progressistas, quem se preocupa com a humanidade, tem que começar a pensar numa construção. Claro que tem que se preocupar com hoje, né? Hoje nós temos que exigir renda mínima, nós temos que exigir que as pessoas fiquem em casa, nós temos que nos aliar à ciência, né? Seguir as recomendações das autoridades médicas, né? como enfrentar a pandemia, mas nós temos que começar a pensar no futuro, até porque a direita já está pensando com toda certeza, como ela sempre faz. As classes dominantes em escala planetária já estão redesenhando o mundo, não é, pós-pandemia. E não pode, eu acho que ao longo de gerações, a esquerda se despreocupou, não deu a ênfase necessária a determinadas questões, a itens da sua agenda, que hoje vão ter que receber uma atenção central, né? Por exemplo, questão do aquecimento do solo, questão do meio ambiente, né? E quem é que pode afirmar que essas pandemias, essa pandemia, por exemplo, não é decorrente, não tem ligação com a degradação do meio ambiente? Existe lá no Ártico, Robson, o permafrost. O que é o permafrost? Permafrost é o solo congelado, né? É o solo permanentemente congelado, que hoje está em processo de descongelamento. E eu me lembro de uma matéria da BBC, em 2017, dizendo que esse descongelamento pode fazer com que reemerjam vírus da antiguidade, vírus da pré-história, né, que estavam ali, né, contidos, né, sob essa capa de congelamento que hoje está começando a se desfazer. Então, nós temos que começar a enfrentar essa questão do meio ambiente, do aquecimento global, aqui no Brasil, a questão do desenvolvimento nacional, de fortalecimento dos serviços públicos, fortalecimento do SUS, a questão do desemprego, a questão da revogação da reforma trabalhista e previdenciária. É uma agenda anticapitalista, né? Não, essa história de ficar distinguindo o neoliberalismo e capitalismo são uma coisa só, né? Não vamos aqui, vamos derrotar o neoliberalismo. Não, nós temos que derrotar o capitalismo,
O capitalismo, aliás, o presidente Lula, no seu pronunciamento 1º de maio, fez um pronunciamento histórico, e foi nessa linha, a linha que eu defendo. Nós temos que nos apresentar sem medo, sem vergonha de sermos de esquerda, sermos revolucionários, e de entender que o capitalismo é inimigo da humanidade, ele não é só inimigo da democracia, não. Não há mais compatibilização entre democracia e capitalismo. Enquanto nós tivermos capitalismo, nós não temos democracia. Então, é essa agenda, né, de democracia radical, de superação do capitalismo, de ruptura com o capitalismo, que nós temos que nos apresentar, né, a partir de já, né, no sentido de um mundo pós-pandemia que provavelmente vai ser redesenhado. E pode ser redesenhado para pior. Né? Pode ser redesenhado para pior. Essa história, não, a pandemia vai gerar novos laços de solidariedade. O capitalismo não tem laço de solidariedade, pô. Né? Ou nós entramos firmes, e aí, obviamente, estou me referindo ao movimento mundial, ao movimento planetário, ou nós vamos assistir de braços cruzados à extinção da humanidade. Importante fala do Vadir Damus, vou passar para o Robson Leite. Você sabe, Vadir, deixa eu te contar, porque num momento como esse a gente fica sempre esperando alguma saída que, você veja, você teve a crise de 1929, você teve a eleição do Roosevelt em 1933, depois você teve o New Deal, e você teve também o pós-45, né? O que aconteceu na Europa, a construção do Estado do Bem-Estar Social. É claro que ali tinha a União Soviética, que pressionava, que tensionava. Toda a discussão do Plano Marshall, que teve apoio norte-americano nos Estados Unidos, tem a ver com isso, né? Você sabe que o relatório Beveridge,